Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui com uma lista de livros incríveis que foram pouco comentados na internet ou não tão comentados quanto deveria. Quando eu penso nessa lista de livros que eu preparei pra vocês, eu fico muito triste em saber que não chegaram a tantos leitores quanto deveriam, ou que muitos simplesmente compram e deixam parados na estante e acabam desperdiçando a oportunidade de conhecer histórias incríveis. Então eu separei esses 6 livros pra conversar um pouquinho sobre ele com vocês. E se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu posso fazer uma parte 2, 3, porque tem vários livros aqui que eu acho incríveis que deveriam ser mais comentados também na internet. Lembrando que se você gostar de alguma coisa que eu mostrar por aqui, meu link da Amazon tá aqui embaixo, assim como de todos os livros. Você comprando por eles me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso e me ajuda a investir no canal. E já deixa seu curtir também, não se esquece de se inscrever, porque se você deixa pro final do vídeo, acaba esquecendo. E isso é muito importante pro crescimento do canal e para que ele chegue a mais pessoas. Agora chega de enrolação e bora falar desses livros incríveis que eu separei pra vocês. O primeiro livro que eu separei pra mostrar pra vocês é um livro que foi lançado em 2012, que eu inclusive já emprestei meu exemplar algumas vezes, porque eu queria que essa história chegasse a mais pessoas, e na época até que algumas booktubers e tal andaram comentando sobre ele, mas eu acho que foi um livro que não pegou, sabe? E no entanto, foi um dos romances contemporâneos que mais me fez chorar na vida e que mais me comoveu e que mais me emocionou, assim, e eu estou falando do Primeiro e Último Beijo, Delle Harris. Aqui a gente vai ter a história da Molly e do Ryan. Eles são um casal que se conhece ali na juventude e que desde o primeiro beijo eles têm certeza que vão passar o restante da vida juntos. Então essa história aqui vai ser uma história de encontros e desencontros desse casal, as coisas pelas quais eles vão passando na vida, as experiências. E assim, é uma história não linear, então em alguns momentos você começa a acompanhar, mas você não entende em que ponto da vida a Molly está, ou aonde o Ryan está nesse momento, e aí você vai pegando os fragmentos. No começo pode parecer um pouco confuso, mas quando você começa a juntar esses fragmentos e começa a perceber o sentido dessa história e tudo que a autora quer passar, e quando você entende o título desse livro, gente, é de acabar com o emocional de qualquer leitor de romance, sério, assim. Eu fui lendo, eu fui me apegando aos personagens, me apegando à narrativa, e quando eu vi eu estava emocionadíssima lendo e com a lágrima escorrendo, entendeu? Então assim, foi um livro que mexeu muito comigo, é um livro que fala muito sobre amor, sobre perdão, sobre segunda chance, sobre saber valorizar o agora e saber valorizar as pessoas que você ama, sabe? É muito bom, eu recomendo muito. E se você tiver a oportunidade, leia, mesmo que ele não seja tão comentado assim na internet. O segundo livro, vocês podem estranhar um pouco a presença dele nessa lista, porque é uma autora muito hypada, que é muito comentada hoje em dia na internet, mas eu sinto que esse livro em especial ficou um tanto quanto negligenciado pelos leitores. Essa autora ficou mais conhecida, assim, mais lida, né, nos meios literários, booktube, bookstagram, enfim, quando ela lançou ali o Roxinol, Amigas para Sempre, que foi onde surgiu toda a hype. Esse livro ele foi lançado antes, ele foi relançado depois dessa hype toda, mas ainda assim, toda vez que eu vejo uma bookshelf tour ou alguma coisa assim, é um livro da autora que costuma estar parado na estante das pessoas. E eu estou falando de O Caminho para Casa, da Christine Hanna. E em O Caminho para Casa a gente vai ter a história da Jude, ela tem gêmeos, a Mia e o Zack, que estão ali naquela fase de adolescência, de descoberta, e ela não mede esforços para que eles estejam sempre bem, para que eles realizem seus sonhos. É aquele tipo de mãe que daria a vida pelos filhos, sabe? Quando a Alex chega na cidade, ela fica meio reticente em relação à menina, mas a Alex é aquele tipo de garota que já sofreu muito e que é meio reticente em relação às pessoas, mas vai acabar encontrando na Mia a melhor amiga e no Zack o amor da vida dela. E aquela relação entre os três, eles se fecha muito, eles formam um grupo assim que se gosta muito, que se respeita muito, e a Jude fica meio reticente, mas acaba aceitando porque, afinal, né, ela quer ver os filhos felizes. Só que em um determinado dia vai acontecer uma coisa e uma decisão errada vai acabar ocasionando muito sofrimento, e cada um desses personagens vão ter que aprender a lidar com as consequências das suas escolhas, e assim como a questão do perdão, a questão de saber perdoar ou não. E esse livro aqui ele é muito fundado nas relações familiares, na maternidade, mas também tem uma grande questão sobre amor, sobre amizade, sobre segundas chances e sobre esperança, sabe? É aquele tipo de livro que você começa a ler sem dar muito pra ele, mas que você acaba se apegando muito aos personagens, se apegando muito ao enredo e à forma como a Christine Hanna escreve, e quando você termina o livro você tá com vontade de abraçar e assim, se debulhando em lágrimas, sério. É um livro muito bom, um dos melhores da autora, e eu não entendo porque ele não é muito comentado, porque sinceramente assim, é um livro muito incrível. E a minha terceira indicação é um livro que também vocês podem pensar, ah, Poliana, mas esse é muito falado sim. Mas na verdade o que é muito falado é o filme.
porque muitas pessoas eu vejo colocando esse livro na lista de desejos, colocando esse livro como metas futuras, mas eu não vejo tantas resenhas em relação a ele, sabe? Eu tô falando da Sociedade Literária A Torta de Casca de Batata, da Marianne Schiffer e da Anne Burroughs. E esse aqui é um livro que se passa pós Segunda Guerra. A Juliet, ela é uma autora, ela tá fazendo pesquisas para escrever seu próximo livro e ela acaba recebendo correspondências do Dawson, que é um homem que recebeu um dos livros dela no período da guerra, fala como aquele livro foi importante para ele e para toda uma comunidade que formou um clube de leitura que se chama Sociedade Literária A Torta de Casca de Batata. E a partir daí a Juliet fica interessada, começa a trocar correspondência com ele. E assim, o livro é todo em formato de cartas. Então ela vai começar a se corresponder primeiro com ele, depois com as outras pessoas da sociedade e vai entendendo um pouco a história daquele local, como a ilha de Guernsey sobreviveu à Segunda Guerra, como foi para eles esse período onde eles estavam tomados, né, pelos alemães e tudo. E é um livro que você num primeiro momento pode achar que não vai se apegar muito, porque ele é todo em formato de cartas, ele é um romance epistolar. Só que a escrita dele é tão incrível, as autoras souberam construir personagens tão verossímeis que parece realmente que você está lendo a correspondência de pessoas reais que passaram por toda aquela situação e você acaba assim se apaixonando pelo clube do livro, pelos personagens, pela forma como a história vai sendo criada e como tudo acaba terminando, sabe? É um livro incrível, tocante, que vale muito a pena ser lido e que ele tem umas boas diferenças do filme, viu? Então, se você já assistiu ao filme e por isso tá meio desanimado de ler o livro, vale a pena dar uma chance, porque assim, é um daqueles livros que você vai levar pra vida, que é muito, muito emocionante, muito tocante e que entra realmente no coração do leitor. Eu conheci esse livro através de algumas resenhas negativas, duas, pra ser mais sincera. Uma foi no Scooby, talvez, eu não me lembro se foi Scooby ou blog, e a outra foi de um booktuber que falaram muito mal desse livro, mas de alguma forma o livro acabou chamando muito minha atenção. Eu peguei pra ler já esperando que fosse ser realmente uma história cansativa, uma história que não fosse me prender, e qual foi a minha surpresa quando eu comecei a leitura, não consegui parar, só consegui largar o livro realmente no fim. E o e-book não me bastou e eu precisei ter esse livro na estante. Eu estou falando de No Escuro, da Elizabeth Reis. Aqui a gente vai conhecer a história da Catherine, narrada em dois tempos, no passado e no presente. Ela é uma mulher que foi vítima de um relacionamento abusivo que, assim, acabou com o emocional dela, que fez muito, muito mal pra ela, e ela acaba convivendo, né, com essas consequências no presente, fazendo terapia e tentando se cuidar, tentando ser a mulher que ela era antes de cair nesse relacionamento abusivo. Então no presente a gente vê as consequências desse relacionamento e no passado a gente vê como ela acabou caindo na lábia do Lee, o que fez com que ela ficasse nesse relacionamento abusivo, como ele manipulava a mente dela. Então assim, pra mim foi tudo muito incrível, sabe? Você vai acompanhando e você vai vendo como aquilo tudo era muito possível e muito real. E em um determinado momento no presente, ela começa a acreditar que o Lee tá de volta e que ele tá tentando se fazer presente de novo na vida dela, mas aparentemente ninguém acredita muito nela. E a gente vai acompanhando, assim, essa questão. E será que ele realmente tá de volta? Será que não é um delírio? Será que ainda não são consequências desse relacionamento abusivo que acabou realmente com o psicológico dela? E é um livro fantástico. Como eu disse, me prendeu do início ao fim. E a veracidade, sabe, que a autora soube trazer para a história, eu acho que foi o mais incrível de tudo. A forma como ela retrata os toques que ela desenvolveu, a angústia, os pesadelos, toda a questão de não conseguir mais confiar tanto nas pessoas. E sensacional, assim, mas também não é um livro para todo mundo, porque é um livro que pode desencadear muitos gatilhos e isso tem que ser observado. Então, assim, pra ler esse livro tem que estar com um psicológico mais bacana, pra não ser despertado em nenhum gatilho, pra afinal o livro não fazer mal mesmo, sabe? Mas se você tiver bem e tiver interesse e gostar de ler esse tipo de temática, vale super a pena, porque é um livro, assim, incrível. Deveria, sim, ser muito mais comentado, porque
Muito, muito bom, de verdade. E o último livro dessa lista chamou minha atenção desde a primeira vez que eu vi na livraria, sério. Eu tava no BH Shopping com a minha prima, eu vi a capa, li a sinopse, fiquei encantada, falei, preciso ler esse livro. Mas né, gente, na época eu era o quê? Uma estudante sem dinheiro pra comprar livro, principalmente em livraria, que era caríssimo, ainda é, né, eu acho. E acabei deixando pra lá. Em um determinado dia, naquelas promoções da Submarino ou da Saraiva, não lembro, eu entrei e eis quem estava lá, o livro, por 1/3 do preço que estava na livraria. Acabei comprando e foi A Garota de Papel, do Guillaume Musso. Aqui a gente tem um autor que ele é best-seller, ele tá lançando uma série sobre anjos, que tá vendendo assim muito, só que aconteceu o seguinte, ele acaba perdendo o amor da vida dele, a noiva dele, né, acaba rompendo com ele, e com o fim desse relacionamento vai o fim da inspiração. E, de certa forma, né, a editora, com toda a razão, começa a pressioná-lo, os contratos estão vencendo, os fãs estão cobrando o desfecho dessa série de anjos e nada do autor escrever. Acontece que em um determinado dia surge na sala dele uma mulher misteriosa, dizendo ser a Billy, a personagem do livro dele que saiu e que vai morrer se ele não conseguir finalizar essa série. Coisas acontecem e ele acaba se convencendo que a Billy é a Billy e eles partem numa jornada pela costa californiana e depois para a costa mexicana, tentando recuperar o amor da vida dele e assim a inspiração. Só que, né, gente, a vida tem seus caprichos, vão acontecer muitas coisas, vão acontecer cenas engraçadas, cenas tristes, cenas que vão ser de partir o coração, e o autor soube brindar a gente com um livro intenso, emocionante e divertido e apaixonante e tudo junto assim de uma maneira muito boa e tudo na medida certa, sabe? Eu me apaixonei por essa história, eu me apaixonei pela forma como Guillaume Musso escreve, até comprei outro livro dele na Bienal quando eu encontrei. E eu até já tinha falado desse livro aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo. Não sei se o vídeo tá lá muito bom, porque é um vídeo bem antigo, mas assim, só pra deixar exaltado o amor que eu sinto por essa história, que eu queria que fosse tão mais conhecida, mas que pouca gente conhece, sabe? E agora eu quero saber de vocês, vocês já tinham lido algum desses livros, têm vontade? Me contem aí nos comentários, ok? Quero saber, eu adoro essa troca de opinião com vocês. Vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida, ok? Beijos e até o próximo vídeo!